Olá, querido. Graça e paz. Uma alegria poder contar com a sua audiência para participarmos aí juntos, né, de mais um Papo na Quarta. E rogamos que o papo de hoje seja abençoador para você e todos os seus. E o nosso tema hoje será o jovem cristão e o seu ingresso na universidade. Para bater esse papo, nós convidamos o presbítero Alexandre, que também, além de presbítero, é educador e atualmente é o diretor do Colégio Mackenzie aqui em Brasília. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. Nossa gratidão por ter aceito o convite. Obrigado. Deus abençoe você, sua casa. Por favor, dê sua saudação aí aos nossos amigos. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Almeida, professor. Lidei muitos anos com ingresso por trabalhar com os cursos pré-vestibulares. Hoje, professor e diretor da unidade do Colégio Mackenzie Brasília. E é um privilégio tocar nesse tema que é extremamente importante para a vida da igreja. E eu esqueci de falar que, além de diretor do Colégio Mackenzie, além de educador, ele também é o nosso secretário nacional da nossa mocidade presbiteriana. E nós vamos iniciar o nosso papo aqui fazendo a seguinte pergunta para o nosso convidado. Presbítero Alexandre, na sua visão, o jovem cristão, ao ingressar na universidade, quais seriam, a princípio, os principais desafios que ele encontra? Uma coisa muito interessante, reverendo, é que dentro do universo escolar, o chamado ensino médio, a escola é um espaço de grande proteção, de grande acolhimento. E ao chegar à universidade, ele passa por uma ruptura muito grande em que ele ganha, ou forçosamente ganha, uma independência de decisões e de escolhas. E quando você não conhece muitas coisas, algumas dessas escolhas se tornam extremamente atrativas e bonitas. Por quê? Porque são assuntos novos, são muito jovens, são professores extremamente com uma capacidade de influência, né, de uma eloquência muito grande. Então aquilo encanta mesmo e realmente eu falo para vocês, os primeiros semestres são muito gostosos na faculdade. Né? A minha experiência na universidade foi muito boa, os primeiros semestres, eles são agradáveis. Né? A questão toda é como nós chegamos lá. Alexandre, pensando aí nesse ingresso do menino, saindo do ensino médio, entrando na universidade, a gente escuta hoje uma máxima, e aí eu vou perguntar se você concorda com essa máxima, de que muitos meninos das nossas igrejas, ao chegarem na faculdade, eles acabam se desviando do evangelho. Você acredita que esse desvio já estava no coração e apenas aflorou, ou realmente tem uma grande influência para esse desvio na faculdade? Pastor, eu acho que eu vou fazer aqui o meio a meio. Eu acho que as duas coisas acontecem e não dá para a gente dizer exatamente o que foi o fator determinante. O coração já estava inclinado e já tinha algumas posições. E o canto da sereia foi o chamador final. A gente tem que entender, e eu tenho falado muito para muitos líderes, que nós estamos tendo hoje uma necessidade de ter uma aplicação diferente do que nós falamos do texto bíblico. Nós estamos usando aplicações que não condizem ou que não batem com as perguntas e os anseios dessa geração, desse grupo de jovens. Então, muitos adolescentes às vezes estão na igreja, mas aquilo não está se conectando com ele, no sentido de que ele não consegue ver uma aplicação prática para os seus desafios ou para os seus dilemas. Quando ele chega na universidade, ele escuta a solução para esses dilemas, então aquilo encanta ele como se fosse uma verdade. Então, isso para mim é um alerta que fica. Realmente, nós perdemos muita gente, temos que ter isso como um fato. Talvez precisemos de mais tempo e mais pesquisas para poder analisar os motivos dessa fuga ou dessa saída, mas ela é real, nós perdemos muita gente. E aí, pensando nesses desafios que os meninos enfrentam ao chegar na faculdade, na sua visão como presbítero, como educador,
O que a igreja pode fazer para auxiliar esses meninos a enfrentar esses desafios? Acho que a primeira coisa é não ter medo de tocar em determinados assuntos na igreja. A gente precisa ter a coragem de tratar esses assuntos de uma forma um pouco mais madura e um pouco mais consistente. Vou pegar 2 exemplos. A gente fala muito sobre os processos, né, darwinistas na escola, evolutivos, e falamos sobre os processos da criação na igreja. A gente não consegue contestar determinados parâmetros que acontecem na escola. A gente simplesmente vira e fala assim, não, Deus criou todas as coisas e criou em 6 dias. E ele vê experiências na sua aula de geografia, na sua aula de física, na sua aula de biologia, mostrando que há formas de se datar um solo ou se datar uma peça. E ele fica confuso porque, poxa, eu estou escutando uma coisa na igreja, outra coisa na escola, e se eu não souber conversar isso aqui muito bem, aquele que eu aprendo na escola se torna muito mais consistente no sentido de uma construção de uma ideia. Um segundo ponto, e eu gosto muito, é a chamada área da física de partículas, e a gente está vendo aí, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, o telescópio James Webb, como que tem se descoberto coisas fantásticas no universo. Então a gente vê um universo extremamente gigante, um universo extremamente grande, um universo extremamente complexo. Sabemos que temos um Deus que essa complexidade para ele é irrisória, porque ele é muito maior do que isso, mas como eu vou conversar sobre isso com a minha juventude? Como é que eu vou trazer isso para a juventude? Eu acho que nós estamos desconectados, que a gente não está entendendo o grau de conhecimento, de aprofundamento, de questões que ele vê na escola do que ele está vendo na igreja. Tem gente que acha que o resultado ou a melhor forma de lidar com isso é trazer ele para dentro de casa para que ele não escute algumas coisas. Aí nós pioramos a situação porque ele vai ficar numa bolha e num determinado momento dentro de casa ele não vai conseguir todas as explicações. Quando ele sair da bolha, a tendência é muito grande de um conflito e de algum tipo de ruptura. Mas a gente continua orando, continua estudando, continua tentando para poder ensinar para os nossos adolescentes. Alexandre, em face desses conflitos que os meninos enfrentam ao adentrar a universidade, nós temos informações, eu vou usar a expressão, de algumas instituições que têm assistido esses meninos, como a Mocidade para Cristo, a MPC e tal. O que você pode me falar desses grupos que estão lá dentro, de cristãos, a Mocidade para Cristo, a ABU e tal, etc. Qual que é a importância desses grupos para auxiliar os nossos meninos, para que eles possam ficar mais firmes? A gente tem alguns, né? A gente tem, você falou da MPC, da ABU, do Dinamis, que é outro ministério. Eu acho que tem que existir vários deles. Nós pertencemos à Igreja Presbiteriana, temos uma linha teológica e cultica um pouco mais reflexiva, um pouco mais serena. Mas nós temos outros irmãos de outras linhas que são mais emotivos, que têm uma ação cultica mais efusiva. Então, precisamos que todos esses grupos estejam presentes na universidade para que todas essas percepções possam ser alcançadas e possam ser pastoreadas. É muito complexo, eu acho que a gente está vivendo um momento para essas organizações bem de perguntas sobre o que elas vão fazer nos próximos anos. Eu tenho escutado muitos amigos que trabalham com esses ministérios, que eles têm feito algumas reflexões muito profundas, e isso é importante que aconteça. Por quê? Porque tem novos grupos chegando e eles estão crescendo muito. E que bom que estão chegando e que está ocupando esse espaço, né? Eu acho que a universidade tem que ter realmente muitos evangélicos lá dentro, muitas frentes presentes. Talvez uma das que tem feito grande diferença nos últimos anos é a ABC2, a Associação Brasileira para Cristãos na Ciência. Nós temos muitos presbíteros, professores
universitários que participam hoje da BC2, então há uma conexão bastante interessante com a igreja presbiteriana, inclusive o vice-presidente é um presbítero, então nós temos aí algumas áreas surgindo, crescendo, e espero que elas cresçam sim e que sirvam de parceria com as igrejas. E é importante quem está nos assistindo procure fazer canais com essas associações para que você as aproxime da sua igreja, para que você saiba que elas existem e passe isso para a sua mocidade como um braço, um apoio, né? Eu participei muitos anos da ABU e a minha igreja ela cedia muitas vezes o espaço do tempo para a ABU. E era uma forma muito interessante, estratégica da liderança da igreja estar sempre sabendo como é que a ABU estava, sempre tentando ajudar a ABU, sempre tentando apoiar aquele núcleo. E aquele núcleo abençoou muitos jovens que eram da nossa igreja e que passaram pela ABU. Então, eu acho que cabe bem essa discussão. Alexandre, na sua época na universidade, qual que foi a relevância, a importância da ABU, por exemplo, na sua vida enquanto universitário? A ABU me ajudou a aprender a fazer estudo bíblico e falar em público. Agora a gente está conversando aqui porque nós fomos líderes, né, no tempo de colégio. E era interessante que já íamos do cursinho para a universidade sabendo que tinha ABU, sabendo que hora que era a reunião e sabendo o local. A minha área é saúde, então lá na Federal de Juiz de Fora, onde eu formei, tem um centro de saúde onde todo mundo do básico assistia às aulas, né? E quando eu fui, eu já sabia onde era a reunião da ABU, que dia da semana era a reunião da ABU. Por quê? Porque eles falavam com a gente no cursinho, eles conversavam com a galera do terceiro ano nas igrejas, nas escolas. Então eu acho que é muito importante. Se a igreja aqui local puder fazer essa conexão, trazer essa turma para cá, trazer eventos aqui para esse espaço da igreja, conhecer quem são os líderes, dar apoio para esses líderes, os jovens da igreja passam a ter um sistema de referência. Olha, se eu for para a Universidade A, a ABU está reunida na segunda. Se eu for para a Universidade B, a ABU está reunida na terça. Então, tudo isso é muito interessante, sabe? Eu acho que é uma estratégia. Estou recomendando, desculpa recomendar o pastor, né? Mas é uma dica interessante para o pastor e para o conselho trazer esse grupo para perto, porque você faz uma conexão mostrando para os seus adolescentes, olha, aqui existe essa turma que está te apoiando. E eu sinto que a ABU aqui no DF está precisando muito da nossa ajuda e o que a gente puder fazer para ajudá-los, a gente vai fazer. Ok, Alexandre. Vamos partir do pressuposto que você está tendo a oportunidade de conversar com um menino das nossas igrejas que entrou na faculdade, na universidade e está esfriando na fé. Qual o conselho você pode oferecer para um menino que talvez esteja vivenciando isso agora? Olha, não estou muito animado com a igreja, entrei na universidade, esse mundo abriu os meus olhos com uma série de coisas, e aí, o que você pode aconselhar um menino desse? Eu vou lembrar uma frase de um estudo bíblico que eu fiz há muitos anos atrás, deixando aqui um alerta, né? O oposto da fé não é a dúvida, o oposto da fé é o medo. Quando Pedro andava sobre as águas, ele acreditou. Na hora que ele teve medo, ele afundou. Ter dúvidas não é um problema. Não tenha medo de ter dúvidas no seu período de adolescência e de juventude. Saiba que para muitas dessas dúvidas existem respostas de curto, de médio e longo prazo. Tem respostas que você vai obter agora, tem respostas que só virão daqui a um tempo, tem respostas que virão depois de muitos e muitos anos. Então, ter dúvidas não tenha medo de ter dúvidas. Converse com os líderes da sua igreja, converse com o seu pastor, converse com o professor da escola dominical, porque isso faz parte, esses questionamentos vão surgir. Segundo, quando você começar a ter essas questões que estão ligadas ao teu esfriamento, saiba que isso realmente acontece com pessoas. Isso não é algo que vai levar você para o inferno só porque você está passando por esse momento. Mas saiba que existem
condições de você relembrar tudo aquilo que você já passou, das experiências que você já teve com Deus. E a terceira coisa é ler, né? Existem textos muito bons, existem leituras muito boas para ser feitas que vão te responder muitas dúvidas. E eu sempre recomendo que todo jovem universitário leia todos os livros do Francis Schaeffer e todos os livros que você conseguir do C.S. Lewis. O que você conseguir cair na sua mão desses dois autores, leia. Porque você vai gerar uma fundamentação, inclusive de pessoas que tiveram dúvidas num determinado momento da sua caminhada e usaram dessas dúvidas para nos ajudar com as nossas dúvidas que nós temos hoje. Então, siga esses três conselhos que eu tenho certeza que vai fazer diferença nessa sua caminhada. Alexandre, você propôs aí um conselho para o menino assim, que está cheio de dúvidas. E para aquele menino que entrou na faculdade, na universidade, está firme lá, qual o conselho que você pode oferecer para ele continuar firme? Prega o evangelho. Prega o evangelho para os seus amigos. Você chegou num lugar que está todo mundo carente dessa questão. E cada vez que você conversar com um amigo, cada vez que você conversar com um colega de faculdade, você vai estar alimentando a tua fé, porque você vai ter que falar da palavra de Deus para ele, você vai ter que instruí-lo, você vai ter que discipular esse teu colega. Então, consequentemente, isso traz um reforço muito grande para a sua existência. Eu passei por isso no período da faculdade, que logo no segundo semestre letivo, eu fui monitor de genética e obrigatoriamente quem era monitor de genética tem que ser monitor de evolução. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe chorou falando que você vai fazer evolução, você vai virar ateu. E chorou mesmo, chorou de dar lágrimas descerem de que eu ia virar ateu. E foi muito interessante que foi a primeira vez que eu conheci um autor chamado Phil Johnson, né, o Philip Johnson. Eu não sou bom no inglês, meu inglês não é um bom inglês, e um colega meu da ABU, que estava formando, me emprestou um livretinho do Philip Johnson em inglês. E ali foi um bálsamo de saber que existiam pessoas que falavam sobre evolução de uma forma totalmente diferente que eu tinha imaginado. Foi uma coisa assim, foi revolucionário para mim ler o Philip Johnson. Então, depois, quando começaram a chegar as obras dele em português, eu mando para todo mundo que é possível, né, para ter. Mas é algo muito interessante, né? Você que está firme, você que está bem, que chegou empolgado na faculdade, meu irmão, manda bala mesmo, prega o evangelho, fala com seus colegas, fala com seus professores, né? Lembra aquela cena, Deus não está morto, né? Do garoto que discutia com o seu professor, né? Não vou dizer para você quebrar o pau com o teu professor, mas faça contrapontos, porque a maioria das ideias que professores universitários têm, reverendo, é clichês. Só que são clichês muito bem construídos, que quem não tem um mínimo de traquejo acredita que são verdades. Então, de repente, quando você lê coisas maiores, coisas mais amplas e conversa com outras pessoas, esses clichês desabam e você pode se tornar um grande propagador da fé no espaço universitário. Ok, Alexandre, o papo fluiu tão bem que o nosso tempo já se esgotou, mas eu quero dar um conselho para você, querido, que participa aqui conosco, que está ingressando na faculdade, que Deus te abençoe. Amém. Que lá você seja o sal da terra e a luz do mundo, que as dúvidas que porventura pairarem na sua mente, no seu coração, procure a sua liderança, compartilhe com eles para que eles possam te ajudar. E saiba que a sua igreja te ama, a sua igreja estará orando por você e a sua igreja quer ver o seu bem. Não tenha medo de adentrar a universidade. Entre na universidade, seja o sal da terra e a luz do mundo, pois precisamos de homens e mulheres de Deus em todos os rincões da nossa pátria, em todas as instituições, em todos os locais para fazer a diferença. Que Deus te abençoe grandemente. Alexandre, por favor, dê sua saudação final aí aos nossos irmãos que participam conosco. Quero agradecer muito o convite, esse momento, esse espaço, é sempre muito gostoso falar. Para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo esse tempo, realmente as palavras do pastor, não tenha medo de conversar com pessoas. As dúvidas, elas são muito comuns
E talvez a dúvida que você tenha hoje, ela foi a dúvida que eu tinha, que o pastor tinha quando eu era mais jovem. E alguém nos ajudou, como eu contei agora há pouco, alguém ajudou com um livro, alguém ajudou com um texto que fez a diferença. E nunca se esqueça de que a nossa caminhada, ela é uma caminhada difícil. A caminhada cristã não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil. Independente do local que você esteja, não é só na universidade, mas na vida familiar, na nossa rotina de trabalho. A caminhada cristã não é simples. Não será na universidade, não será no ambiente de trabalho, não será na vida familiar, mas é com Jesus Cristo que a gente se apega e busca o nosso refúgio. É onde a gente vai buscar a nossa fortaleza. Eu tenho certeza que você, quando orar, quando ler a tua Bíblia, você vai se sentir reconfortado e uma paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe. Estou à disposição também, pode usar lá nas mídias sociais para poder fazer contato e se eu puder estar ajudando, vai ser sempre um prazer. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo e quero te dar um conselho, jovem universitário. Leia a Bíblia, leia bons livros e ore. E certamente Deus vai grandemente abençoar a sua vida. Alexandre, nossa gratidão por ter aceito o convite. Que Deus abençoe você, a esposa, as meninas. Obrigado. E que outros momentos possamos estar juntos aqui para conversar. Vai ser um prazer. Abraço. Deus te abençoe. Obrigado. Nos siga nas nossas redes sociais. Entre aí no canal da igreja, no YouTube, Quarta IPT, no nosso Instagram. Será uma alegria ter você nos seguindo. Você que é aqui de Brasília, faça uma visita de nós. Você que é de fora, nos acompanhe aí nas redes sociais. Forte abraço.